Normal, natural. Por cada um tem a sua forma de ser e de estar. A única pessoa ou o único ser em que eu acho que consegue viver naquilo que tinha que ser o ser humano é Deus. Então nós não conseguimos mais ser deuses pequenos, né? Não nos deu o poder todo que Ele tem. Então não temos muito como a ser pessoas tão normais. Sempre temos alguma disfunção em nós. Temos um comportamento não linear, certo? Então é fácil sim de ver as pessoas que têm este comportamento. Só que, como eu disse antes, é meio complicado fazer o diagnóstico do borderliner porque são comportamentos que podem ser normais em algum momento. É normal eu gostar de alguém hoje, amanhã não gostar mais. É minimamente normal, não é? É normal hoje atrair-me por alguém, amanhã não gostar mais. Só que o motivo que faz não gostarem mais é que pode indicar que esta pessoa tem um transtorno de borderliner, certo? Agora, eu de fora, olhando para a pessoa, o que vai acontecer é que eu de ver os comportamentos, sim. E vou sofrer por isso, porque são comportamentos inconsequentes. Você consegue perceber que a pessoa, em algum momento consegue perceber que o que estou a fazer, estou a pôr em risco pessoas, mas mesmo assim há de fazer um comportamento desses. Então, por uma simples vontade de querer, porque as pessoas com borderline, normalmente, essas que guardam muito a informação, normalmente procuram completar o vazio, consumindo álcool. Isso é da parte da autodestruição, certo? Consomem muito álcool, podem conduzir sem medir a consequência. Pode ter pessoas na boleia dela, mas ela conduz como se nada tivesse a acontecer. Por quê? Porque ela está no limite de tudo acontece, tudo passa. Amanhã vou responder se for possível, se não for, paciência. Na mente dela é tudo paciência. Aconteceu, não tem como mudar mais nada. Então é assim como elas pensam. Elas têm muita adrenalina entre relações fora de como é que se diz a expressão certa? Quando uma pessoa casa, depois de ter relações... De relações sexuais extraconjugais. Exatamente. Extraconjugais. E elas sentem-se tão à vontade quando é sem proteção, como se não bastasse. Só para perceber o nível em que elas têm. É nível, como se fosse um nível de suicidas. São pessoas que a vida anda. Pouco se importam. Sim, para elas tudo anda. É tudo muito ao extremo. Exato. Agora imagine se essa pessoa tem filhos e acontece uma pequena coisa entre casal. Como é que essa pessoa pensa? Já tocaram nisso? A pessoa pensa como quem diz, há muita criança também que vive na rua, então não muda nada na minha vida. Então a pessoa age de uma forma como se fosse tudo natural para ela, tudo normal, porque é assim como ela sente as coisas. Uau. Então, quando começamos a sentir este tipo de palavras nas pessoas ou de comportamentos, já podemos começar a entender que essa pessoa não está... Não está no seu juízo Exato. normal. E temos Exato. muitos casos cá, temos muitos diagnósticos, temos muitas pessoas, se calhar, a procurar entender. Como bem disseste, doutor, todos nós, em algum momento, sofremos de algum transtorno, já sofremos. E ontem mesmo, quando falávamos do autismo, deixamos ficar claro aqui o qual é importante normalizar essas visitas a um profissional de saúde mental. A um psicólogo, fazer uma terapia, porque quando se chega à fase faz-me confusão, psiquiatra, já significa que tem um diagnóstico e precisa-se ter uma intervenção um pouquinho mais, digamos que agressiva relativamente ao problema que a pessoa, se calhar, esteja a apresentar. No entanto, cá temos muitas pessoas preocupadas em querer perceber qual é o motivo das anormalidades que apresentam no seu comportamento, porque quando o doutor falava, é normal que todos hoje acordem a não sentir amores, por exemplo, é normal que hoje eu acorde e não sinta amores pelo Camões, por exemplo. É normal que o Camões acorde e não sinta amores, não é o caso, Camões não precisa me ameaçar. Não precisa me ameaçar. Ela já está aqui a aproveitar e deixar um recado. Não, ali é forever mesmo, está fechado, não tem como. Mas tem esta capacidade que é de ser racional, que é de perceber que é normal que hoje o fogo não esteja tão ardente, mas é a pessoa que eu escolhi para estar. Agora, eles não têm essa sensibilidade. Quando sentem isso é como se fosse ódio, não sentir mais amor. Elas odeiam a pessoa, definitivamente. Não quer ver perto. Não, nem um pouco. Então odeiam a pessoa. São capazes de qualquer coisa naquele momento. Sim. Então Odeiam é um a pessoa. perigo também. Mas também pode de uma hora de tempo, 2 voltar. Então são pessoas contemporâneas
com temperamentos não muito linear, não muito certeiros. Elas também não conseguem entender a elas mesmas. Se encontra alguém com este transtorno, pergunta o que tu queres da tua vida, nunca vai te responder nada. Que seja, pode responder alguém que acha que tem que responder alguma coisa, mas se você for analisar, vai perceber que não, essa pessoa que me disse Não não faz muito sentido. Então, uma pessoa com transtorno de borderline, como estava a dizer a Juliana, não precisa só de um psicólogo, já tem níveis que já são psiquiátricos. Tem que entrar os psiquiatras para trabalharem com esta pessoa e pode também continuar com o acompanhamento de um psicólogo, mas tem que passar por um psiquiatra. Já está, é como se fosse... estamos no intervalo de lucidez e de não lucidez. Esse transtorno. É como se fosse um intervalo de lucidez e não lucidez. Só para perceberem tudo o que eu falei aqui. Então a pessoa não quer só uma conversa para mudar. Tem que ter... É natural que as pessoas vão a um psicólogo e passam por sessões quando estão quase a alcançar o sucesso de existirem. Porque elas sentem que estão a ser invadidas, estão a perder aquilo que é o aconchego delas para entrar no outro mundo e desistem daquilo. E a maior parte das vezes em que ela é como se fosse autossabotagem. A maior parte das vezes em que elas mudam de alguma coisa que não gostam mais, às vezes é porque é a coisa certa que devem fazer. É possível trocar um casamento por causa de uma balada e beber uma cervejinha, ter um namoradinho e perder um casamento. E depois dizer, da próxima vou ter um casamento melhor. É assim como elas pensam. Quando algo está muito bom e está para ter um futuro bom, facilmente desligam-se das coisas. Autossabotam. Exato. Por isso que para preencherem o vazio que elas têm, porque tem muito vazio, são pessoas cheias de ódio, de rancor, de raiva, mas são boas pessoas assim de primeira. Mas interiormente estão cheias de ódio, rancor, raiva das pessoas. Muitas delas Sim, são aquelas que se passeiam pelas redes sociais, se calhar até. Possivelmente. Vão lá descarregar Possivelmente. as energias, As frustrações. as frustrações. Possivelmente. Não é? Quando nós conseguimos conquistar algo, elas podem elogiar, mas no fundo há uma dor nelas. Por que não fui eu que consegui conquistar aquilo? Mas elas não conseguem porque não são focadas. E isso até nem é Simplesmente coisa por de aí. gente só que tem borderline, Claro, doutor. claro. Cá entre nós não é. Tem muita Isso- gente aí que parece lúcida, mas que carrega consigo estes sentimentos todos. Sim, por isso que disse que não é um sintoma que vai nos indicar que a pessoa tem borderline. São Para saber, realmente tem que passar por uma consulta e buscarmos todos aqueles sinais que justificam o borderline. Eu poderia dizer que sim, tem borderline, enquanto não. Como eu disse antes. E o borderline é um transtorno de personalidade que junta outros transtornos, não é um só. Ele é por si só, mas depois tem puxado outros para lhe acompanharem. Muito Por difícil isso que lidar. é assim tão... É muito difícil lidar. Pri, Agora- na história do Belas, que já lá se vão alguns anos, já começa a sair inclusive alguns cabelos branquinhos aqui, eu acho que nunca falamos de algo tão complicado quanto este transtorno. Recordo uma coisa agora, quando eu saía de casa, eu disse, o tema que vamos falar hoje é de muita responsabilidade. É a primeira vez também que me sinto com muita responsabilidade para falar de um Para tema falar qual é do este. tema. Porque é um tema muito... em que de pessoas também que vemos com elas todos os dias, em que em algum momento não conseguimos entendê-las e acho que agora estão a olhar para mim e dizer, tu sabes que eu sou assim, mas nunca me entendes. Porque vivemos com muita gente, né, que tem esse transtorno, mas é difícil lidar com as pessoas, muito difícil, principalmente para elas mesmas, só para imaginar. É muito difícil lidar com isso. E elas vivem também como se estivessem na boa. O que está acontecendo para mim, na boa. Está-se bem. Agora, na hipnoterapia ou no que tem a ver com a hipnoterapia, a espiritualidade, o espiritismo, costuma-se dizer que estamos a pagar por alguma coisa que aconteceu no nosso passado. Aquilo que se fala de vidas passadas. É como se fosse um espírito que está em nós. Nós todos temos um espírito, certo? Que reencarnamos. Aquilo que Deus sopra em nós como vida. Acho que Deus agora não está a soprar mais vida onde Ele está. Ele já fez o que fez e vamos multiplicando, né? Então, as pessoas quando têm... Aquilo que eu disse, acho que foi na última vez que estivemos cá, sobre idosos que quando estão no chapa, os jovens não cedem espaço, é porque em algum momento já fez alguma coisa não muito Passado. boa e está a pagar por o que está a acontecer agora. Então, na espiritualidade, acredita-se que é isso também. O borderline é como se fosse karma. A pessoa está a pagar por uma vida passada. Mas é possível controlar.
Digo controlar, não curar. Curar é quase que impossível. Eu costumo dizer às pessoas, para falar melhor isto, já veio para mim um senhor, só para entender melhor, veio para mim um senhor a dizer para mim, olha, meu filho consome drogas, eu quero que ele pare de consumir drogas. Então eu perguntei para ele, o senhor sabe que isso é uma doença, certo? Ah, sim, sei e tal, não sei o quê. Por isso vim assim para curar. Eu disse, não, é impossível curar o consumo de drogas. Uma vez viciado, para sempre viciado. O que podemos fazer é controlar, mudar os gatilhos que lhe fazem drogar-se. E se conseguimos manter os gatilhos bons, ele não vai fumar mais. Agora, se um dia cairmos num gatilho, ele vai logo fumar. Então, o borderline tem disso também. Nós podemos controlar. A pessoa tem que ter conhecimento e querer mudar algum comportamento. E controlar, ficar estável. Mas no dia em que deixar-se levar por um gatilho qualquer, vamos voltar para zero. Então, tem este perigo. Mas são pessoas muito boas. Se você convive com ela hoje, você nem vai acreditar que é uma pessoa que tem esse transtorno. Pessoas muito amorosas e que amam de verdade. Mas quando... Amam demais, ao extremo. Demais, exatamente. Eles fazem de tudo para mostrar o amor que elas sentem. Mas quando você vacila um pouco, Muito acabou. bem. Gostava muito de saber também se existe alguma diferença entre borderline e bipolar. Se tem alguma diferença, já que uma em algum momento bate com a outra, neste caso o bipolar, porque também é um transtorno. Exato. Tem muita diferença. Como eu havia dito antes, o transtorno de borderliner, ela sempre puxa alguns outros transtornos, né? Então, a fase de bipolaridade existe dentro deste transtorno. Mas bipolar é bipolar, porque os bipolares têm limites. Elas só mudam de humor, mas têm extremo de limites. Agora, uma pessoa com borderline, como disse antes, está na linha mesmo, está no fim de tudo. Está no extremo. No extremo, não tem meio termos para ela. Só pensa meio termo depois de ter cometido o erro. Mas mesmo assim, para pedir desculpa ou para resolver o que ela fez, nem tem tempo para isso. Apesar de lhe doer, mas não tem tempo para isso. É normal, Quer dizer, normal. Há um orgulho ali também, né? Sim. Há uma coisa, há um egocentrismo. Muito forte, exato. Também é ao extremo, só para verem, é tudo ao extremo. Tudo que ela tem como pessoa, ou como temos como pessoas que têm personalidade, né? Ela tem tudo ao extremo. Acontece tudo no extremo disto. Agora, aqui a preocupação clara seria, qual é a causa disso? Eu já ia chegar aí. Estava mesmo a fazer dessa pergunta, porque até queria fazer uma conexão com o fato de teres falado espiritualmente, como é que eu digo, da justificação que se pode dar quando nós olhamos para níveis espirituais, né? Que é esta coisa de nós estarmos a apagar os pecados das outras vidas e por aí em diante. Quando ias falar da hipnoterapia, no entanto, agora assim, medicinalmente falando, olhando para a medicina, o que é que a medicina legal explica-nos sobre isso? Quais são as causas? Provém de onde? Exato. Primeiro, todo transtorno, tudo aquilo que é transtorno, né? Vem da genética, aquilo que nós somos como pessoas. Se eu sofro de borderline, eu posso ter um filho que tenha este transtorno. E também a ideia de a vivência em que nós temos, aquilo que nós vivemos constantemente. Então, o nosso historial de infância, adolescência, nos torna adultos com esse transtorno de personalidade, ou de borderline, certo? Então, não é uma coisa que a gente nasce com. Ou podemos nascer podemos desenvolver. Exatamente isso. Agora, a parte que nós podemos controlar, nós como pais podemos controlar para que nossos filhos não tenham esse transtorno. Se for biológico, já é meio difícil controlar. Aliás, como é que eu vou dizer? É difícil mudar isto, certo? Mas quando é de vivência, ainda podemos mudar alguma coisa. Por quê? Porque existem situações em que as crianças são violadas sexualmente, por exemplo. E quando aquilo acontece, nós nos preocupamos em correr para a pessoa que fez, que pague pelo crime cometido. Tem que pagar pelo crime, esquecemos a pessoa que foi violada. A pessoa que fez fica presa, tudo mais, paga o que tem que pagar, como o hospital, a indemnização que tem que pagar, e depois ficamos como tudo já está feito. Esta criança pode crescer com um transtorno, e esse transtorno pode tornar-se borderline por causa dessa situação. Crianças que são violadas ou agredidas fisicamente, por exemplo, nós temos o hábito de bater nas crianças,
E às vezes não explicamos o porquê que estamos a bater nesta criança, porque o mais importante é isso. Até os animais, quando batemos os gatos, temos que mostrar, indicar o que é que ele fez de mal, porque estamos a bater por causa disto, certo? Agora imagina um ser humano que você disse, não faça isso, a pessoa insistiu fazendo, você só bate e não explica realmente o que é que está a acontecer. Esta pessoa pode sentir-se não com o afeto real das pessoas, como quem diz, se até minha mãe quando era criança batia-me porque não gostava de mim, então ela pode trazer esse transtorno borderline por causa destas ações todas. Então, sempre que nós vermos alguma situação com os nossos filhos, que seja agressão física, abandono, luto, por exemplo, perdeu o pai, perdeu a mãe, temos que nos preocupar em levar para um psicólogo, porque nós pensamos que, já que eu aguentei, também vai aguentar. Desculpem, o tempo vai dizer as coisas. Não é bem assim, o tempo nunca diz nada. O tempo tem que ser ajudado para que ele traga as respostas que nós queremos. Se nós sentamos, imagina uma coisa, estou à procura de emprego, digo que o tempo vai trazer respostas e fico em casa com o telefone desligado, vai aparecer emprego? Claramente que não, vai ser difícil aparecer, é um milagre, não é? Então tem que ir atrás, tem que pôr o telefone sempre ligado, tem que falar com amigos, eu quero emprego, assim ainda estou a ajudar o tempo para trazer uma resposta positiva para mim. Agora, se a gente deixa uma criança que perdeu o pai, perdeu a avó, perdeu a mãe, perdeu um tio, perdeu um irmão, como quem diz, já o tempo vai resolver, estamos a trazer problemas para essa mesma criança, porque até podemos não estar mais em vida, nós como os pais, mas a criança continua. O que vai acontecer à frente nós não imaginamos. Então, quando acontece isso, não temos que esperar para ver se a criança conseguiu superar o luto ou não. Temos que levar a criança para ter uma assistência. Medirmos até que ponto ela conseguiu. Há crianças também que nem choram quando perdem alguém. Ficam em transe, aquilo se diz transe. Elas não sabem, como é que eu digo, expressar o sentimento real. Mas depois de tudo acabar, sozinha fica a chorar. Quando vem pessoas, fica quieta. É muito perigoso. E nós podemos não saber o que está a acontecer com ela. Então, muito bom, quando isso acontece com as crianças, levamos de imediato para um psicólogo para poder conversar com a criança. Ou os avós também podem ajudar muito nisso, distraírem a criança. É aquilo que eu tenho dito muito, costumo dizer que não é muito correto que eu falo, mas eu falo muito mais por causa da hipnoterapia. Nossos avós têm muita história nossa, conhecem muita coisa de nós como família, certo? E quanto mais nós temos problemas e conversamos com eles, sabem como ajudar-nos a solucionar nossos problemas. Então é importante conversar com os avós. Se a criança numa situação não muito boa, é bom que vá para os avós. Os avós têm histórias dos nossos passados, que aconteceu uma coisa igual, podem saber como é que se fez para mudar o cenário em que ela esteve. Então é importante essa situação toda. Caso não tenha condição para pagar um psicólogo, pode levar para um avô. Mas também hoje em dia temos aqueles avós que dizem que não tem mais chambas, quer dizer, não vão viver muito, né? Como se diz na gíria, os avós de hoje em dia não vão ter mais chambas, porque estão sempre no Facebook. Então não sei se esses avós ainda têm informação. Ainda tem informação para dar não sabem falar no Instagram, Facebook. Será a nossa geração não, mas é verdade. Exato, isso é uma chamba. É verdade. Exato, mas temos que procurar essa ideia das crianças serem sempre assistidas pelos avós. Eles vão dizer alguma coisa consoante aquilo que acontece. Já repararam às vezes que as crianças quando nascem, muito mais as mulheres, as crianças quando nascem, a nossa mãe está lá e depois diz, não, essa criança nasceu não, com uma cabeça meio não sei o que, porque a avó já entende, nossa família nasce mais ou menos assim. Se acontece isto é porque algo está normal, então temos que massagear, tem não sei o que. Então é importante com que as crianças tenham contato sempre com os avós, tornam-se crianças diferentes. Então, só para verem as causas que podem trazer este transtorno. Violação sexual, quando menores, agressão física, quando menores, abandono, aquilo de pais, nós os pais estamos na vibe de curtição, fazemos filhos, depois abandonamos a mãe, ou ficamos com as crianças, a mãe vai embora. Isso pode trazer este transtorno para as crianças. Temos um casamento sólido, do nada acaba, não conversamos com as crianças, também pode trazer esse transtorno, porque ela sente-se abandonada. A criança não entende que minha mãe e meu pai discutiram e separaram-se. A criança tem em mente que meu pai desapareceu, ou minha mãe levou-me para uma casa que não é de casa do meu pai. Ela fica a procurar. E depois nós temos aqui o hábito, doutor, de quando tem este rompimento, não nos preocuparmos em sentar e explicar às crianças o que é que aconteceu. Exato. Aliás, nos é dito, nos é ensinado que as crianças nem precisam saber o que é que aconteceu. Adultos, né? Vira e mexe, a criança cresce e começa a pedir satisfação. Começa a fazer perguntas. Por que é que mãe e pai não estão juntos? O que é que aconteceu? Então, nós não temos esta cultura de abertura para com os nossos filhos. Ao ponto de sentar e explicar, olha, mãe e pai estão separados
por conta disto. Nós somos ensinados a tapar o sol com a peneira. Porque tu não podes falar mal do pai da criança, realmente não podes falar mal do pai da criança, mas isso não impede de tu contares a história, o que aconteceu. Então, já entramos num outro departamento e eu gostava muito que se desconstruísse isso, porque é uma coisa que nós bebemos mesmo da base. Eu acho que são contáveis nos 10 dedos os casais que tiveram este cuidado de sentar com os filhos. Talvez essa geração tenha, mas a do passado, eu acho que são contáveis nos dedos os que sentaram com os filhos e realmente explicaram, olha, eu e mãe, a partir de hoje, cada um vai seguir o seu próprio caminho por conta disto. São contáveis. Mas os dois já amamos a ti como filho. Isso tem que estar claro. Nós não temos mais relação como marido e mulher, mas a ti como pai e mãe ainda gostamos de ti. Isso muda um pouco a mente da criança. Então é importante com que isto aconteça para não causar transtornos. Pode ser borderliner ou pode ser outro transtorno que pode vir a acontecer, certo? Muito bem. Então, resumindo, com relação a este transtorno de borderline, podemos concluir que não existe um tratamento. Tratamento existe. Um tratamento que... Mas de difícil cura. De difícil cura. Exato. Ok, existe tratamento, mas de difícil cura. Exato. Então, nós podemos controlar. E como é que é feito este tratamento? Com fármacos, com consultas com psicólogo, com psiquiatra, como é que é? Muito bom. De como eu disse antes, se é importante que haja um psicólogo e um psiquiatra, por exemplo, quer dizer que existe uma parte que tem que ser uma negociação de conversa para mudar de comportamento e tal, e depois uma parte que tem que ter medicamentos para controlar, certo? Então, é neste intervalo em que as coisas acontecem, que tem que ter lá um psiquiatra ou um psicólogo. Agora, com a hipnoterapia, não deixa de ser importante com que tenha um psicólogo ou... Psicólogo já não, porque a hipnoterapia faz junção de psicólogo e hipnoterapia, mas que tenha um psiquiatra, certo? Mas a hipnoterapia tem a capacidade de fazer voltar o tempo para sabermos aonde é que isto começou. Se começou por causa de uma violação sexual, nós podemos voltar e é uma espécie de voltarmos o tempo para aquele dia que isto aconteceu e ressignificar isto. O sentimento que isso traz para ti não ser mais o sentimento que te faz cometer os pecados todos. Exatamente. Então, eu fui violado e tenho raiva e dor por causa disso. Mas é possível que eu seja violado e com a hipnoterapia eu olhar aquilo como se fosse uma coisa que já passou. A pessoa fez, já é um passado. Eu tenho que continuar para frente. Então, a hipnoterapia tem esta capacidade de ressignificar o sentimento das coisas e facilmente conseguimos lidar com problemas que vêm por de frente. Enquanto que a medicação só controla o momento. Né? E podemos depender da medicação, não porque não seja bom, mas não tem como ir ressignificar o acontecimento, a raiz do problema, só atenua aquilo que é, exatamente. Então deve ser uma combinação entre a terapia e o lado fármaco. Exato, porque lá conseguimos identificar o problema e minimizamos. Não podemos fazer com que você não se recorde mais que foi violado, mas podemos, porque o que acontece? Às vezes o nosso cérebro tem uma forma de nos proteger, onde quando o impacto de um trauma é muito forte, a mente esconde. Você só tem um sentimento muito mau lá dentro, uma angústia, mas não sabe o que é. Isto por quê? Porque se ele trouxer à tona, a tua vida vai mudar drasticamente. Então o cérebro esconde. Então, com a hipnoterapia, podemos abrir a gavetinha do cérebro escondeu para ressignificar. E a sua angústia ou raiva passa. Você começa a viver normalmente. Então, a importância é mais ou menos esta. É por isso que na hipnoterapia, às vezes a gente vê pessoas a entrarem meio que em transe, Sim. se debatem durante a sessão, por conta destas gavetas que são abertas e que têm lá você vai reviver e lacunas. Vai reviver um passado em que tem que ser resolvido. Enquanto que as pessoas com borderline não gostam de falar do passado. Por isso que eu disse, não resolvem problemas. Quando acontece algo hoje, vai resolver amanhã. Mas quando chega amanhã, aquilo ali foi ontem. Então a vida continua. Já não faz sentido para ele. Para aquilo foi ontem, por que voltar para ontem? Então, quando é um relacionamento amoroso, tem sempre pendentes que são guardados, que nunca são resolvidos. Quando você senta para conversar com a pessoa, ela diz, sempre puxa o passado, sempre puxa, porque você falou de ontem que é para resolvermos hoje. Você não está bem hoje para resolver, certo? Guardamos hoje para falarmos amanhã quando estivermos bem. E essa pessoa amanhã o humor dela já é outro. E o interesse é outro, já não está aí para resolver o problema de ontem.
Mas quando fez ontem, disse amanhã vou resolver. E não é difícil até abordar esta pessoa. Muito Por onde complicado. é que vocês, psicólogos, por exemplo, começam? Como é que seria um primeiro contato com uma pessoa que tenha o transtorno de borderline? Em primeiro lugar, uma pessoa com transtorno de borderline tem que querer. Se não quer, não se não quer, não Tem que se adianta entregar. nada. Exato. E quando ela se entrega, ela já vem a dizer. Ok. Porque ela sabe o que tem feito que não é bom. Ela diz Então orgulho a decisão parte dela mesma. para poder mas- ter ajuda, Ok. sim. Mas essa adesão pode ser influenciada por familiares, onde familiares começam a entender que essa pessoa, por vezes, não está no seu juízo perfeito, começam a ajudar e a dar uma direção de entender a pessoa e apoiá-la para que procure ajuda. Então, aos poucos, na mente dela vai se encaixando que eu tenho falhado muito, então para eu acertar, eu tenho que aceitar ajuda. Por Tem mais que que ser leve- daquelas pessoas conscientes e que quer realmente mudar. Exato, exato. Assim é mais fácil conseguir ajudá-lo. Senão, como eu disse antes, se não começamos uma terapia e ela quando percebe que já estamos quase, ela pode abandonar. Porque E não quando ela... aconteceu nada. Exato, voltamos para zero. Porque quando ela consegue ver que as coisas vão mudar para melhor, ela começa a pensar as coisas que ela está, que lhe são confortáveis. É como que tira um doce da boca de uma criança para dar-lhe comida. É impossível, né? A maior parte das crianças, quando vê doce, é doce. E se você primeiro dá a depois quer tirar para dar comida, não vai olhar para a comida. Mas o mais importante neste momento é a comida, não o doce. É assim como funciona a borderline também. A pessoa pode olhar para a coisa que vai edificar a vida dela, mas quando começa a pensar, poxa, perder curtição, perder vibe para isto, não, mas vale ficar aqui e curtir com a minha curtição. É trabalhoso demais isso Exato, para mim. exato. Bom, doutor, nós já estamos mesmo a chegar à reta final. É um assunto que eu acho que falaríamos sobre o dia todo. E neste momento o sentimento que me vem não é, olha, deixe ficar uma dica, deixe ficar... Não, porque eu acho que ele não precisa de dica, ele não precisa de uma sugestão, ele precisa de uma mensagem, de uma palavra amiga para quem convive com alguém que tenha esta síndrome e para quem sofre desta síndrome, se calhar tem noção ou acaba de ter noção do quão é um problema realmente, que precisa de muita atenção porque é sensível. Então, o Dr. Bernardo, mesmo para fechar, uma mensagem para quem nos está a acompanhar, para quem convive, como eu bem disse, e para quem tem este transtorno. Muito bom. Primeiro, para quem convive com alguém que tenha esse transtorno de borderline, dizer que não é fácil você perceber que a pessoa tem esse transtorno, mas pelo comportamento, daquilo tudo que falamos aqui, já dá para perceber que não, esta pessoa parece não estar muito ligada àquilo que está a acontecer. Se a pessoa é extremamente explosiva, a pessoa é extremamente fechada, não fala algumas coisas, não gosta de conversar para resolver problemas, então procura você resolver os problemas, procura ajuda de um psicólogo para que você possa ter uma direção melhor para poder saber como lidar com o seu parceiro, como lidar com as pessoas, com essa pessoa que está ao seu redor, caso seja filho, filha, irmão ou até pai, né? Procura um psicólogo para trabalhar consigo, para que você possa saber como ajudar essa pessoa. É só perceber agora que o psicólogo não trabalha com as pessoas doentes, pode trabalhar com as pessoas que convivem com estes doentes, certo? Então é muito importante procurar para isso acontecer. Agora, você que sofre de borderline e já cansou de sofrer, porque eu sei que você sofre muito, mas muito mesmo, não tenha receio, procure um profissional e peça ajuda, que nós estamos aqui para ajudar e dar um direcionamento melhor para que você possa melhorar a sua vida. Porque eu sei que você sofre de verdade, tanto na relação, no trabalho, com amigos, você nunca é muito bem entendido, nem você se entende. Então, procura ajuda para poder ter auxílio e saber lidar com a sua própria vida. E se quer conversar comigo, pode ligar para o número 84, muito obrigado pela atenção, para o número 84 75 38 86 9, eu repito, 84 75 38 86 9, ou pelo Facebook Bernardo Molela. Desde já, feliz aniversário ao meu filho, Kensani, pai te ama muito, ok? Feliz aniversário, sobrinho! Muita beijinho muito grande. Saúde mesmo. Muita saúde. Doutor Obrigada. Bernardo, muito obrigada. Eu acho que tanto eu quanto a minha Pri seguimos bastante sensíveis relativamente à informação que nós recebemos e principalmente por sabermos que é um problema muito complexo e que precisa, igual a tudo, quando não se aceita, não se tem como controlar ou não se tem como curar. Agora, neste caso, que até a aceitação é difícil, fica pior ainda.
pior ainda. Então, para quem realmente sente que convive com alguém ou para quem sabe que tem este transtorno, o Dr. Bernardo deixou o número, mas também podem com certeza encontrar psicólogos à disposição. As nossas unidades sanitárias agora eu penso que têm um psicólogo. Então não hesitem, procurem entender o que é que vos incomoda, o que é que vos faz mal, porque não existe melhor coisa do que estar de bem consigo mesmo e este bem, portanto, espalhar-se à volta daqueles que fazem parte da sua vida. É desta forma que nós deixamos para trás o nosso tema do dia. Até já.